Aviso: este programa aborda tópicos sensíveis como violência sexual, abuso sexual de menores, violência física e consumo de substâncias. Aconselhamos a descrição do espectador. Uma produção Bruá. de 2005, Caxias, bairro de Sá Carneiro. Morre Daniel, que era surdo profundo, amblíope e deficiente motor. Tinha 6 anos cronológicos, mas uma idade mental de 1 ano e meio. Foi violado com paus e desentupidores de canos durante vários dias até morrer. Pouco mais que um bebê, baixa visão, com muitas dificuldades de locomoção, barbaramente sodomizado e espancado, até perder a vida, engasgado no seu próprio vômito. Daniel veio ao mundo para sofrer, mártir. Além destas deficiências físicas e atrasos no desenvolvimento, Daniel nunca teve uma vida fácil. Foi um bebê prematuro e graves insuficiências respiratórias levaram-no a estar internado em várias ocasiões. Também apresentava malformações numa orelha e numa mão. Pouco ou nada falava e ainda sofria de óbvios problemas de equilíbrio. Algumas das lesões que apresentava eram provenientes de quedas, muitas eram antigas, indiciando que o menino se feria inadvertidamente com frequência. Daniel frequentava o Instituto de Surdos Mudos da Imaculada Conceição desde setembro de 2002, 3 anos antes de falecer, onde nunca haviam sido detectadas situações de maus tratos ou outro qualquer incidente anómalo. Era uma criança doce, dócil e muito frágil. Certo é que os médicos que o atenderam 2 dias antes de morrer não terão percebido como era fatal a sua situação. Apresentava lesões na cabeça, mas os especialistas ficaram satisfeitos com a explicação aduzida pela mãe. Fora Daniel que caíra, uma vez mais, e que de novo se ferira involuntariamente. O violador, Fábio Cardoso, tinha 16 anos e era seu padrasto, namorado da mãe de 27. Mónica Curto era cantoneira na Câmara de Oeiras e também mãe de um outro menino de 4 anos que, tal como o sobrinho de 7 do agressor, também coabitavam debaixo do mesmo teto. Na fase de inquérito, o homicida, muito jovem homicida, começou por confessar, mas acabou por em julgamento negar ter agredido e violado o pequeno enteado perante a juíza do Tribunal de Oeiras. Fábio, que vivia naquela casa há uns meses apenas, foi detido pela Polícia Judiciária, que esclareceu que, passo a citar: em resultado das diligências de investigação realizadas, foi possível apurar que a vítima terá sido sujeita a várias sevícias de caráter sexual, das quais sobreveio um quadro patológico que estará na origem da sua morte. Daniel terá sido violado e violentado várias vezes, pelo menos 4, com intervalos de vários dias, e a Judiciária apreendeu alguns dos objetos que terão sido utilizados nestas torturas brutais. Já o relatório do INEM indicava que a criança apresentava lesões provocadas por agressões, umas recentes e outras mais antigas. Pode ler-se. A mãe do menino contou que encontraram o filho morto na cama quando regressara do infantário, onde tinha ido levar o outro filho mais novo, com cerca de 4 anos. De facto, numa segunda-feira, o INEM recebeu uma chamada de uma pessoa que se identificou como conhecida da vítima, relatando que a criança teria caído e batido com a cabeça no chão, apresentando-se um pouco apática. Posteriormente, nova chamada dava conta que a criança estaria, afinal, inconsciente. A autópsia feita ao pequenino e muito, muito delicado corpo do Daniel
Mostrou as ditas marcas antigas, mas revelou também recentes, sendo a causa de morte dada como lesões internas. O menino, acreditavam as autoridades, foi violado então sucessivas e repetidas vezes nos últimos meses de vida, coincidindo com o período de coabitação com o seu padrasto. Na autópsia, os peritos concluíram que as marcas que apresentava tinham sido provocadas por atos de penetração violenta, lê-se, através de objetos introduzidos no ânus da criança como paus. Deram origem à peritonite aguda e numa fase posterior à sua morte por asfixia com o próprio vômito, a 5 de setembro de 2005, na casa da sua mãe. Os indícios de maus tratos que a polícia judiciária investigava passaram assim a configurar um crime ainda mais brutal e um crime ainda mais insólito e um crime ainda mais inesperado. Para a descoberta da verdade foi fundamental, além da autópsia, o laboratório e as peritagens da polícia científica. Quando os bombeiros e a PSP foram chamados para prestar assistência, Fábio estava nervoso e Mónica agarrava-se ao menino morto no seu colo, como que rejeitando a sua morte. Mas porquê que se identificou como conhecida da criança? E porque disse que Daniel tinha caído, se os seus sintomas eram evidentemente outros. Nos primeiros relatórios feitos pela PSP, é óbvia a suspeita de maus tratos. O corpinho pequenino estava pisado, havia marcas no pescoço e na barriga, pequenos cortes noutras partes. Mónica garantiu que tudo não passava de um equívoco, de um tremendo equívoco. No depoimento inicial, feito nas autoridades, a jovem assegurou que o seu filho teve morte natural. Daniel, explicou a mãe, era um menino doente, que caía frequentemente e por isso provocava marcas no seu corpo. Negou que alguma vez o tivesse maltratado e assegurou até que Daniel era uma criança feliz. Fábio, ouvido então na polícia judiciária, contou uma história muito parecida, algo semelhante. No dia anterior, Daniel tinha caído. As notas negras na barriga e no pescoço deviam-se à necessidade que sentiu de lhe provocar o vômito. Afinal, assegurou pensar que o menino estava mal disposto devido a uma pizza que comera 2 dias antes. De novo, outra contradição. Afinal, a indisposição era de uma queda, de mais uma queda, das habituais quedas de Daniel, como assegurou Mónica, ou era um desarranjo gastrointestinal, como os vômitos indiciavam. Afinal, em que é que ficamos? Muitas pessoas já ouviram falar de peritonite a propósito do apêndice, de ter que tirar o apêndice. O peritónio é a membrana na cavidade abdominal que envolve os nossos órgãos internos, como o estômago, os intestinos, o fígado e também o baço. A sua função é de sustentação de todas estas estruturas. Peritonite é então a inflamação do peritónio, é a inflamação desta membrana, que tem um papel de facto muito importante na organização, na sustentação, na estrutura dos nossos órgãos internos. Existem diversas causas para a peritonite, geralmente ligadas à presença de bactérias, fungos, que chegam até ao local de diferentes formas. Pode haver trauma abdominal, com perfuração do peritónio, resultando na inflamação. O mais habitual é esta membrana inflamar depois de problemas noutros órgãos, como o dito apêndice ou o pâncreas, ou mesmo depois de rupturas no baço ou de úlceras no estômago. A peritonite também pode resultar de uma perfuração no cólon. Terá sido este o caso do pequeno Daniel, que, após sujeito a violentas sevícias sexuais, com cabos de plástico e de madeira, terá sofrido uma perfuração no cólon sigmoide, a quarta e última secção do intestino grosso, que tem a forma de S junto ao reto, que então se conecta com o ânus. Os sintomas habituais da peritonite são febre, dor abdominal intensa, distensão abdominal, náusea e vômitos, problemas de defecação e sede. Não são confundíveis com sintomas de queda. O tratamento da peritonite pode envolver desde o uso de medicamentos como antibióticos e até mesmo de intervenções cirúrgicas, caso haja alguma área de necrose, de putrefação no peritónio. Podia Daniel ter sido salvo após manifestar estes sintomas? Sim, é bem possível que sim, que pudesse ter sido salvo.
Ora, a liberdade de Fábio acabou às 16 horas do dia seguinte à declaração de óbito, às 16 horas de terça-feira, à altura em que foi levado de casa dos pais, em Carnaxide, para a PJ. Ligaram-me à noite a dizer que o Fábio ficava detido até ser presente a tribunal, contou à comunicação social a mãe do suspeito. O agressor, um de 5 irmãos, tem uma família problemática. A mãe trabalhava na rua, o pai morreu, o irmão mais velho foi envenenado e o outro irmão estava preso, acusado de ter assassinado o irmão mais velho, encontrando-se assim a cumprir 17 anos de detenção por ter participado nesse fratricídio. Restam 2 irmãos que, de acordo com fontes policiais, são conhecidos na área por suspeitas que envolvem tráfico de drogas e outros crimes associados. A mãe, que vive separada do pai dos filhos, tem um companheiro cortador de carnes que passa mais tempo no estrangeiro do que em casa. Brutis porci cattivi, feios, porcos e maus, é a famosa e repulsiva comédia dos anos 70. Tudo se passa numa favela em Roma. Numa das suas minúsculas e sujas barracas vivem avós, pai, mãe, uns quantos filhos com cônjuges e descendência. Amontoados e emaranhados, sem regras ou fronteiras, pior que esparguete, pior que uma taça cheia a abarrotar de esparguete, congeminam o homicídio do mais velho. Veneno de ratos no prato da massa. Só que o homem sobrevive e, para a retaliação, pega fogo à habitação de família. Mas todos continuam juntos, mais fusionais e mais anaclíticos do que nunca. Grande Ettore Scola. O meu filho não é violento e não matou ninguém. Tudo o que dizem é mentira. E se o menino levava pancada ou era violado, isso já era uma coisa antiga. Se isso aconteceu foi pelo tal Bruno, que andou com a mãe, com a Mónica, até novembro ou dezembro. Afiançou a mãe do violador. E dizia acreditar que segunda-feira de manhã o menino teve morte súbita devido a uma cacetada que deu na véspera, porque ele estava sempre a cair, caía constantemente. Ela anda na rua e o meu filho está aqui preso, mas se ele for condenado, ela também não fica em bons lençóis, prometeu. A mãe de Fábio considerou ainda que a Mónica e o outro já estavam com esta fisgada. Ela tem 27 anos e arranjou o meu filho, que é uma criança de 16, só para o incriminar. Há aqui uma grande jogada. Disse à comunicação social, com estas palavras, exatamente estas letras que acabaram de escutar. Durante o funeral do pequeno Daniel, o cemitério de Oeiras dividiu-se entre quem consolou a mãe, a Mónica, por acreditar profundamente na sua inocência, e quem a acusou de chorar lágrimas falsas, lágrimas de crocodilo, um carpir hipócrita. Uma colega de trabalho, que não se quis identificar, por medo à comunicação social, com receio de represálias, parecia não ter dúvidas. Passo a citar. Para mim foi ela, combinada com o Fábio, que fizeram isto. A Mónica não estimava a criança, disse. O ex-marido de Mónica, o tal Bruno, admitiu já não saber o que pensar. E passo a citar de novo. Se ele foi abusado, é estranho que a Mónica, ao dar-lhe banho, não notasse nada. É preciso ser muito cega para não reparar numa coisa dessas, disse. De qualquer forma, espero que ela seja inocente. Quando Fábio entrou no Tribunal de Oeiras para a fase de instrução, sentada à porta, Maria do Carmo Cardoso, mãe de Fábio, 49 anos, punha as mãos no lume pelo filho. No dia 6, já na presença de uma advogada, porque a sua idade não permitia que fosse ouvido sozinho, Fábio contou uma nova versão, bem diferente da narrada junto da polícia. Não matara Daniel, afiançou, mas se calhar a sua morte deveu-se ao que lhe fizera. Violara, de facto, algumas vezes no último mês no quarto de banho da casa que partilhava com a mãe, com a Mónica. Fizeram-o por instinto e para se vingar do menino que concentrava as atenções da companheira. Fábio admitiu que muitas vezes tinha ciúmes da criança, que exigia a atenção permanente, constante, da Mónica, e que sentia que deveria castigá-lo. As violações aconteceram sempre na presença do irmão de Daniel, o tal João, de 4 anos, e, segundo Fábio, sempre com o consentimento do menor. Ou seja, na cabeça de Fábio, o menor, Daniel, uma criança com atrasos cognitivos assinaláveis, amblíope, com deficiências motoras, teria dado o seu consentimento expresso para ser sodomizado com paus
e com o desentupidor de canos. Daniel, disse, chorava enquanto estava a ser violado, mas abanava com a cabeça em sinal de aprovação. Ele gostava do que eu lhe fazia, disse Fábio. O agressor confessou à juíza de Oeiras, sempre calma e controladamente, que depois do banho colocava Daniel de pé na sanita, inclinado e com as mãos no autocolismo. Abusava do menino surdo-mudo, ambulíoco e com atraso mental, com o pau do piaçá e com o desentupidor e, por fim, penetrava ele próprio. Bom, Mónica essa também mudou de versão face ao comunicado à PJ. Nunca maltratara Daniel, afirmou, mas se calhar, pensando bem, calar é o que não deveria ter calado. Afinal, era normal Fábio fechar-se com os miúdos na casa de banho, com os 3 miúdos, dentro do WC, e os gritos do seu filho surdo-mudo eram bem audíveis. Mónica nunca interviera porque recusava-se a aceitar a evidência, embora soubesse que Daniel, um menino doente, mas alegre, entrava em pânico sempre que via Fábio. Não quisera perder o namorado e ocultara o que já tinha a certeza de ter acontecido. Calara-se porque não queria ficar sem Fábio, com quem praticava sexo, explicou, várias vezes ao dia e nas modalidades vaginal, oral e anal, sendo ainda de referir, segundo Mónica, que quando atingia o orgasmo, ela arranhava-lhe as costas e ele mordia. Por fim, e por decisão familiar, finalmente uma sensata decisão familiar, o irmão do pequeno Daniel, de 4 anos, ficou aos cuidados da avó materna. Fábio ficou em prisão preventiva e a segunda suspeita ficou sujeita a apresentações semanais às autoridades. Em outubro, cerca de um mês mais tarde, foi a própria Mónica que se dirigiu à polícia judiciária. Aceitou que João, o seu filho de 4 anos, fosse sujeito a exames médico-legais e a perícias para se apurar se também teria sido violado. Os relatórios não foram conclusivos e deram conta de que João poderia ter sido abusado. Já tinha envolvido há algum tempo. Não houve penetração, declararam os médicos, mas o discurso da criança deixou entrever a possibilidade de ter existido pelo menos carícias sexuais e outro tipo de abusos, como sexo oral, para além, evidentemente, de exposição à violência extrema e à violência abjeta. A dúvida ficou latente, mas as suspeitas acabaram arquivadas por falta de provas. Recentemente, em abril de 2022, 5 adolescentes suspeitos de violar colegas de escola e filmar esses atos foram apanhados pela PJ. Os rapazes tinham entre 14 e 17 anos e foram investigados por terem praticado vários crimes de violação e também de abuso sexual de crianças, de coação sexual, de importunação sexual, de pornografia de menores e de ameaças, todos da sua forma agravada contra 6 raparigas com idades entre os 12 e os 15 anos. Já em 2023, um jovem de 12 anos, portador de uma doença rara, ligada a um déficit intelectual e transtornos comportamentais, terá sido violado por um colega na casa de banho de uma escola de Paredes. Também este ano, a Escola Básica Integrada na Praia da Vitória, nos Açores, recebeu uma denúncia de abuso sexual de um adolescente com 13 anos com deficiência por colegas. Em Portugal, os casos são inúmeros. Nos últimos anos, a violência sexual juvenil, em particular o abuso sexual entre menores, ou seja, quando o abuso é cometido por uma criança ou adolescente e a vítima também é menor de idade, tem vindo a atrair maior atenção mediática, mas também tem vindo a captar a atenção dos profissionais de saúde. Estima-se que 1/3 de todas as vitimizações sexuais ocorram entre pessoas que são ambas menores de 18 anos, fenómeno que é intencionalmente conhecido como Child-on-Child Sexual Abuse ou Peer-on-Peer Sexual Abuse. Para assim ser considerado, implica que não houve consentimento, não existe paridade mental, física ou etariamente, ou seja, que as crianças são fisicamente, têm complexões físicas distintas, capacidades cognitivas também diversas, ou uma diferença etária significativa. Por exemplo, uma tem 16 e a outra tem 5. Ou que resultou mesmo de coação física ou emocional, ou seja, que existiu um diferencial de poder entre os menores, o que, no caso da Daniela e do Fábio, no caso em que falamos aqui hoje, neste episódio do Psicopatas Portugueses, era por demais
evidente. O trauma que causa a vítima não deve ser subestimado, o peer-on-peer sexual abuse, porque é equivalente ao causado quando é um adulto agressor. Desculpar, justificar como sendo coisa entre gaiatos, entre miúdos, entre garotos, não ajuda nem o violador, que terá a tendência à repetição, tampouco o violado, sendo que são ambas as crianças que necessitam de ajuda urgente e profissional. É necessário sublinhar que os jovens agressores sexuais se distinguem dos outros adolescentes agressores, nomeadamente no que às variáveis relacionadas com a sexualidade diz respeito. Ou seja, muitos deles têm conhecimentos e interesses sexuais atípicos. Aliás, muitos estudos indicam que até que é possível observar algumas características diferenciadoras de jovens agressores sexuais por violação, de jovens agressores sexuais de crianças, como é o caso do Fábio. Ou seja, jovens agressores que violam e outros jovens agressores que violam crianças. Possibilitaram igualmente a observação de características semelhantes entre jovens agressores sexuais e jovens agressores não sexuais, sugerindo que algumas dimensões são análogas. Ora bem, os jovens agressores sexuais de crianças foram mais frequentemente expostos a atos sexuais e de violência sexual durante o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, e ainda que possa parecer paradoxal, parecem demonstrar menor experiência sexual, não menos conhecimentos sobre sexualidade do que os jovens agressores sexuais de pares ou de adultos, que apresentam maior probabilidade de terem adquirido conhecimentos sexuais através de pornografia. Mas reparem, não é assim tão estranho, porque um jovem que viola uma criança provavelmente foi realmente exposto a uma violência sexual precocemente e vem de um meio muito degradado que dificilmente lhe terá proporcionado o mínimo de uma educação sexual normativa. De resto, no perfil em que há jovens agressores sexuais de pares ou de adultos, a maioria das violações são cometidas em grupo, exatamente como aquele caso que eu estava a referir, que aconteceu em abril de 2022, onde 5 adolescentes em Portugal foram suspeitos de violar colegas da escola entre os 12 e os 15 anos. Portanto, aí o comportamento na chamada manada é muito comum. Certo é que em qualquer um dos perfis existem fantasias sexuais impessoais e sadomasoquistas, e a maioria destes jovens agressores revelam distúrbios comportamentais com manifestações no contexto escolar, no cotidiano, com indícios elevados de agressividade, hostilidade e raiva. A ausência de empatia pelas vítimas e a atitude pouco crítica no que concerne aos seus atos delinquentes é também um denominador comum. Relevante e evidente é a apresentação de disfuncionalidade familiar, com graves déficits de supervisão comportamental, definição de regras e limites e sentimento de pertença. Ora bem, e a vontade de castigar e de punir? Onde está? O julgamento do caso Daniel, que começou em 24 de outubro, decorreu com um grupo de 4 jurados, prática pouco habitual em Portugal, e requerida neste caso pelo Ministério Público, talvez para evitar que o jovem beneficiasse da aplicação do regime especial para jovens adultos. Certo é que o mesmo Ministério Público não entendeu, portanto, verificar-se o crime de homicídio. Para o procurador, não estaria suficientemente sustentado no processo que Fábio tivesse agido com a intenção de matar o menino. Então, pouco que tivesse percebido que a criança estava a morrer nos dias que seguiram à última agressão e que nada tivesse feito para a auxiliar, ou seja, que tivesse existido um crime de omissão de auxílio. Fábio acabou condenado a 12 anos de prisão por abuso sexual de crianças continuado e agravado, dando como provado os tais crimes e que foram a causa da morte do pequeno Daniel, provocando-lhe uma peritonite aguda, da qual veio a falecer em grande agonia e em estertor. A juíza presidente do coletivo, Amélia Ameixoeiro, frisou a personalidade fria com requintes de sadismo de Fábio Cardoso, acrescentando que o Tribunal Civil decidiu não aplicar o regime penal especial para jovens, apesar do arguido ter 16 anos na altura dos factos. Amélia Ameixoeiro afirmou que Fábio Cardoso agiu com crueldade acentuada, crueldade intolerável, utilizando uma criança de 6 anos surda, muda, ambliúpa e com dificuldades de locomoção como mero objeto de satisfação sexual sádica. Fábio Cardoso também não mostrou sinais de arrependimento ao longo do julgamento, afirmou a magistrada que, referiu,
que o arguido negou os factos de que era acusado. Fábio justificou os seus depoimentos contraditórios com supostos e alegados maus-tratos de que teria sido vítima por parte dos agentes da PJ que o interrogaram, que não ficaram provados em tribunal. Fábio Cardoso alegou que as marcas e hematomas encontrados no corpo da criança se deviam às tais quedas e também a mensagens praticadas para lhe provocar o vómito, uma vez que uns dias antes da sua morte Daniel tinha estado indisposto e com diarreia por causa da tal dita pizza. Enfim. O advogado Fábio Cardoso não compareceu à leitura da sentença e foi substituído por uma defensora oficiosa que disse aos jornalistas que qualquer decisão sobre um eventual recurso seria do advogado que acompanhou o arguido ao longo do julgamento. Impávido e sereno, Fábio escutou a condenação preferida pela juíza Amélia Ameixoeira. Não vacilou, não pestanejou, quando a magistrada salientou a sua personalidade gélida e com requintes de sadismo que terão levado em agosto e em setembro do ano anterior a violar, no mínimo em 4 ocasiões, a vítima mortal desta história totalmente sórdida e absolutamente macabra. A única reação do violador foi quando se insurgiu contra a ex-namorada Mónica, quando esta, depois de proferida a sentença e de ter limpo as lágrimas, o insultou em plena sala de audiências. Segundo as testemunhas, Mónica Curto era uma mãe cuidadosa e efetiva, segundo as testemunhas que desfilaram em tribunal. O coletivo de juízes absolveu a mãe do menor. Mónica Curto foi absolvida, é verdade. Ela estava acusada de maus-tratos e negligência, tinha apresentado aquela versão inicial, que sabia do que se passava, embora não quisesse assumir, mas foi absolvida. Não ficou provado que soubesse dos abusos que foram infligidos a Daniel pelo seu companheiro. Cerca de uma semana antes, Mónica apresentou queixa à PSP e o sistema de travagem do seu carro apresentava indícios de ter sido sabotado. À boca pequena, relacionava-se esta anomalia com o julgamento. Vingança? Seria uma espécie de um boicote, de uma armadilha? De resto, os insultos e as ameaças de agressão foram uma constante, permanente, desde o funeral do indefeso Daniel, como referido, repetiram-se na rua, até mesmo no tribunal, onde a violência física só não chegou a vias de facto, embora estivessem presentes as ameaças, porque os funcionários judiciais conseguiram separar a Mónica da mãe de Fábio. Dejetos da sociedade foi uma das frases mais proferidas, gritadas, cuspidas pelos populares. Só que Fábio foi solto para violar. Ora bem, condenado por violar uma criança de 6 anos até à morte, e seguindo a nova lei que entretanto surgiu, o prazo de prisão preventiva foi reduzido para 2 anos e os juízes tiveram que soltar Fábio. Fábio recorreu da decisão, portanto, e o novo Código de Processo Penal permitiu-lhe sair em liberdade por excesso de prisão preventiva. Então, ele foi preso a 7 de setembro de 2005, apresentou ao juiz, recolheu ao estabelecimento prisional da PJ, acabou condenado a 12 anos de cadeia em 13 de dezembro, mas recorreu da decisão para o Supremo Tribunal da Justiça e enquanto os juízes não gostavam, apreciavam e não apreciavam, liam e não liam o caso, a decisão de Oeiras não transitava em julgado, depois de alteração da nova lei reduziu de 30 para 24 meses o prazo da prisão preventiva para os crimes violentos e depois de 2 anos detido, um sábado, o Supremo viu-se obrigado a libertar o violador. Ora bem, Fábio Cardoso ficou então sujeito a 2 apresentações semanais na polícia, à proibição de se ausentar para o estrangeiro e de contactar com a mãe da vítima, sua antiga companheira. Regressou à sua vida, à sua vidinha em carne nascida, mas só através da comunicação social é que a família da vítima, a família do pequenino Daniel, foi informada da sua libertação. Não acredito! Ele matou o meu filho! Como é que é possível? Soltarem-no e nem sequer me avisarem. Indignou-se Mónica, que acrescentou: Nenhuma criança está livre de perigo ao pé desse assassino! Entre soluços, Carminda Curto, a avó Daniel, também se indignou e acrescentou: Esse animal faria o mesmo ao seu próprio filho. Ai, na vergonha a que chegaram o governo e a justiça deste país. Certo é que a repetição do crime no caso de Fábio era bem provável. E, ainda em 2007, a 5ª Secção Criminal do Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o recurso interposto por Fábio Cardoso e, aos 18 anos, o assassino de Daniel teve que regressar à prisão
cerca de 1 mês e meio depois de ter sido libertado por excesso de prisão preventiva. Apesar de alguns vizinhos relatarem que as agressões do padrasto à vítima eram frequentes, nunca ninguém denunciou esta situação às autoridades. Ou seja, o pequeno Daniel sentiu-se mal, não teve resposta dos médicos, o pequeno Daniel era exposto à violência permanente, nenhum vizinho lhe acudiu, o pequeno Daniel era violado à frente da mãe, só uma porta o separava, o visionamento desse ato e também nunca foi acudido. Nunca ninguém lançou mão do pequeno Daniel, ele podia ter sido salvo, podia ter sido resgatado da descida aos infernos. Mas foi nesse tártaro que Daniel nasceu e foi nesse tártaro que Daniel veio a falecer.